Amores, eu vou fazer um vídeo assim bem amador, porque eu não tenho ninguém pra me ajudar. Eu não entendo muito de tecnologia, mas pelo menos é uma forma da gente poder se comunicar. Nós estamos concluindo o capítulo 4, que traz três povos antigos para nós, que são os fenícios, os persas e os hebreus. Porém, nós estávamos concluindo os hebreus quando tudo isso começou, essa situação de termos, essa necessidade do isolamento social. Então a única alternativa que a gente tem agora é a tecnologia, a virtualidade, para podermos nos comunicar. Então antes de eu dar continuidade e ir para o capítulo 5, que vai falar de Grécia Antiga, eu vou fazer uma revisão dos principais pontos de fenícios, persas e hebreus para a gente poder concluir esse quarto capítulo com mais tranquilidade. E assim, também naquela sala virtual onde eu vou estar colocando esse vídeo, vocês podem mandar dúvidas, eu vou mandando outras atividades, já mandei uma atividade dos hebreus, embora a gente tenha feito os exercícios todos desse capítulo 4, né? E fizemos a correção em sala de aula. Bom, os principais pontos. Eu vou começar pelos fenícios, que são uma civilização que tem algumas particularidades e ele acaba sendo mais fácil, perto de persas e hebreus. Tem menos informações, digamos assim, para a gente estudar. Quando a gente fala na Fenícia, a gente tem que lembrar, para se localizar no espaço, que corresponderia hoje ao Líbano e parte da Síria. A Fenícia era uma estreita faixa de terra, com cerca de 40 quilômetros de largura, que ficava entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. Por conta disso, nós vimos que a agricultura não tinha como ser a base da economia. Havia agricultura, havia domesticação de animais, mas a própria localização geográfica fez com que eles adaptassem a vida e buscassem o comércio marítimo. E esse comércio marítimo vai nortear toda a vida dos fenícios. Tanto que, pela própria localização geográfica e a maneira como eles foram se distribuindo, surgem as cidades-estado fenícias. Cidade-estado, a gente sabe que significa que cada cidade, portanto, tem o seu próprio governo independente, embora todas elas tivessem a mesma organização política, econômica e social. E quando a gente fala a mesma organização política, é porque todas elas tinham um governo que era conhecido como talassocrático, que era um governo marítimo. Os comerciantes é que estão no poder. Há um rei que é escolhido entre essa classe social. Porém, esses comerciantes fazem parte de um conselho de anciãos, junto com alguns outros trabalhadores livres, porém são os comerciantes que têm esse poder de veto, esse poder de decisões políticas dentro da cidade. Cada governo, cada cidade tinha o seu próprio governo independente, onde quem tinha o domínio político eram os comerciantes. A economia, ela é pautada principalmente pelo comércio, que permite um intenso intercâmbio cultural e comercial, produtos artesanais, perfumes, principalmente o cedro do Líbano, madeira que se encontrava nas montanhas do Líbano. Até hoje a bandeira, do Líbano tem como símbolo lá o cedro do Líbano, a gente comentou em sala de aula. E nós vimos que existem algumas cidades-estados que se destacam ali, que são, por exemplo, Biblos, Sidon, Tiro, Garite, Berito. Por quê? Porque essas cidades vão ter um desenvolvimento ainda maior graças à colonização de outros territórios. Então os fenícios são responsáveis pela colonização de diversos lugares, como por exemplo Cartago, no norte da África, que vai ser uma colônia fenícia e depois inclusive será disputa entre romanos, e cartagineses. Com o desenvolvimento desse comércio, surge a necessidade de registrar, anotar aquilo que está sendo vendido, que está sendo colocado nesse comércio. E aí então eles criam o alfabeto fenício, baseado em 22 consoantes, que mais tarde será aperfeiçoado pelos gregos. A criação de um alfabeto é extremamente importante, A gente já estudou que os sumérios criaram a primeira escrita, que foi escrita cuneiforme, baseada em símbolos, a cunha, que era argila, mas o alfabeto foi criado pelos fenícios, depois aperfeiçoado por outros povos, primeiramente pelos gregos. Com relação à religião dos fenícios, eles são politeístas, acreditam, portanto, em vários deuses, realizam sacrifícios humanos em homenagem a esses deuses e tem uma característica que aparece às vezes em prova, que é antroposomórfico. Por quê? É a mistura de deuses
com características humanas e de animais, né? Antropo de homem, mórfico, né? Seria a forma, e zu de animal, tá? Então, forma de humano e animal. Essas são as principais características que nós vimos com relação aos fenícios. Temos anotado no caderno, então isso acaba se tornando mais tranquilo. Com relação aos persas, né, nós precisamos falar, é uma civilização extremamente importante, que vivia no Planalto iraniano, né, corresponde hoje ao Irã, ali na região do Oriente Médio, e viviam em tribos, como a maioria das civilizações antigas, em comunidades, né, aldeias. E essas tribos realizavam trocas de produtos, tinha a produção do trigo, criação de ovelhas principalmente, e haviam dois povos que se dividiam em tribos naquela região, que eram os medos e os persas. E a civilização persa vai surgir a partir do momento que um líder tribal dos persas se torna o primeiro rei persa, que é Ciro I, porque ele unifica as tribos medos e persas, ele une essas tribos, dando origem à civilização persa. Nós vamos perceber que a partir daí teremos intensas conquistas territoriais. Os sucessores de Ciro, principalmente Cambises, em especial Dário I, é que vão atingir, né, a maior extensão territorial do Império Persa, que chega a aproximadamente 5.000 quilômetros quadrados. E a partir daí nós temos algumas modificações com relação à política, com relação à economia e à religião, que tem uma especificidade importante. Quando a gente fala do governo de Dário I no Império Persa, a gente tem que lembrar que devido à extensão territorial foi necessário que ele dividisse esse território para melhor administrar. Ele continuava sendo o poder, né? Havia um poder centralizado em suas mãos, mas ele criou satrápias, províncias. Cada província tinha um sátrapa, um governador, que ficava sob a sua jurisdição. Porém, como ele não podia confiar devido à extensão territorial e às ambições, né, que sempre surgiram entre os homens, não confiava cegamente nos sátrapas, nesses funcionários, ele criou um cargo específico que seriam funcionários reais, que teria dado origem à primeira polícia secreta, vamos dizer assim, do mundo, que são os olhos e ouvidos do rei. Esses funcionários que estarão passando entre as satrápias para fiscalizar o que acontece entre elas. Nós vamos perceber que surgem ali uma grande rede de estradas e que facilitava tanto a passagem do exército quanto a passagem comercial, facilitando, portanto, os dois pilares desse Império Persa, porque o exército era extremamente necessário não só para conquistas territoriais, mas para a defesa desse território e para o comércio, que precisava acontecer de alguma maneira. Então essa rede de estradas foi fundamental. E junto a essa rede de estradas houve um desenvolvimento do primeiro tipo de correio que existiu no mundo, que eram os mensageiros que ficavam com cavalos a cada 25 quilômetros, facilitando então a comunicação e até os avisos que eram mandados para esse rei, né, persa. Nós vamos ver também que, devido à extensão territorial, o Império Persa terá 4 capitais, entre elas Passárgada, Susa, Ecbátana, Persépolis, e ele passava um tempo em cada uma delas, né? Dário I principalmente. Existia uma estrada real que vinha de Susa a Sardes, que eram 2 cidades, né, persas. Havia muito poder do Dário I, por exemplo, e ele cria inclusive uma moeda em sua própria homenagem, que é o dárico. Então as trocas não eram só com base no produto, haviam moedas naquele momento. E a gente vai perceber que criam-se leis e tributos, né, a serem pagos. E embora eles tivessem um comércio muito bem fundamentado, muito bem organizado, agricultura, pecuária, como os demais povos da antiguidade, a grande sustentação do Império Persa vem da cobrança de impostos dos povos dominados. E há um detalhe muito importante que faz com que esse exército persa se mantenha intacto durante tanto tempo, porque eles respeitavam a religião e a cultura, de certa forma, dos povos dominados, para evitar revoltas, para que assim eles pudessem também compor esse exército e ajudá-los nas conquistas e defesa do território. Embora os persas, na sua religião, tivessem uma crença específica, que é o chamado zoroastrismo,
que acreditava na dualidade entre o bem e o mal, e que o bem e o mal estão dentro de cada um de nós, e que havia um deus do bem, que seria a Ura Mazda, e um deus do mal, que seria a Arimã, ou um espírito maligno. Eles acreditam nesse embate o tempo todo, nesse conflito entre o bem e o mal, e que sobressai-se aquele que você mais alimenta através das suas ações, o que faz muito sentido, inclusive, ainda hoje. Os persas foram os primeiros a dizerem, antes de surgir o cristianismo, que não deveríamos fazer ao outro o que não gostaríamos que fizesse conosco, claro que com outras palavras, né? Mas dentro daquele contexto é algo extremamente benéfico e importante que a gente lembre. Então a religião era o zoroastrismo, acreditava-se na dualidade entre o bem e o mal, são, portanto, politeístas, mas respeitam a religião dos outros, o que facilita então com que eles tenham esse controle. E aí nós temos, né, estou fazendo uma revisão, então por isso que acaba sendo um pouquinho mais rápido, porque eu sei que vocês já têm essas anotações. E tem o material também, que é um material muito bem elaborado. Nós temos os hebreus, que são entre esses povos da antiguidade que estudamos, porque nós já vimos Egito, já vimos Mesopotâmia, o único povo monoteísta. E o que a gente precisa saber é como eles se desenvolveram dessa maneira, né? Quando surgiu esse monoteísmo, que mais do que uma crença religiosa, trazia um preceito moral e ético de comportamento social. Nós vimos que os hebreus surgiram também em tribos, viviam em Ur, uma cidade-estado da Mesopotâmia, e tinham um patriarca, que era muito comum naquela época, a comunidade escolhia um patriarca, que era um homem, e era Abraão. E Abraão teria recebido um sinal dos céus de que ele deveria ser o guia desse povo, que portanto seria escolhido de Deus para ir para uma terra prometida, que nós chamamos de Canaã, depois vem a ser Palestina. Uma terra prometida porque seria uma terra onde haveria abundância de comida, abundância de água. E aí Abraão deveria levar o seu povo, guiar o seu povo de Ur, na Mesopotâmia, até Canaã, né, Palestina. Esse povo seria de origem semita, daí depois a gente ter a nomenclatura, né, tanto do antissemitismo, que a gente vai estudar na Segunda Guerra Mundial, mas é que não vem ao caso agora. Eles viviam em tribos que eram tribos nômades. A maior fonte histórica que a gente tem sobre os hebreus é a Torá, o Antigo Testamento. E existem os três períodos que dividiram a história política dos hebreus: o governo dos patriarcas, o governo dos juízes e o governo dos reis. Resumidamente, o governo dos patriarcas se inaugura com Abraão, que teria sido o primeiro patriarca, que levou o povo, né, começou a viagem até Canaã, que seria a terra prometida, que foi terminada por seu filho, Isaac, que depois teve um filho chamado Jacó, e que teve 12 filhos, que teriam formado as 12 tribos, né, dos hebreus. E eles, acreditando que então eram o povo escolhido por Deus, viveram ali até o momento, na Palestina, até o momento em que houve uma seca muito grande e precisaram fugir daquele local e vão para o Egito, onde havia o rio Nilo, né, e promessas de abundância e tudo mais. Quando eles chegam no Egito, existem algumas passagens ali que, resumindo, eles se tornam durante um período escravos, né, permanecem no Egito por cerca de 400 anos, parte desses 400 anos como escravos, até que surge Moisés, que teria sido entregue pela mãe, né, deixado pela mãe numa cestinha, e foi encontrado pela filha do faraó, porque essa mãe não queria que seu filho fosse escravo, e quando ele se tornou mais jovem, né, uma idade mais próxima da vida adulta, ele teria recebido também uma mensagem divina, e essa mensagem teria dito que ele deveria libertar o seu povo, que na verdade ele era hebreu, e ele deveria libertar o seu povo da escravidão. E Moisés, segundo a história, inclusive história bíblica, libertou o povo da escravidão num episódio que ficou conhecido na Bíblia como Êxodo, ou Êxodos, que foi a travessia do Egito de volta para Canaã, a região da Palestina. Acontece que quando ocorre essa travessia, ele também recebe um sinal, novamente, no Monte Sinai, de Deus, e teria recebido os 10 mandamentos, que vão nortear o comportamento social daquelas pessoas, e inclusive até hoje. E aí começa o que nós conhecemos como o governo dos juízes, porque quando eles terminam essa travessia e retornam à Palestina, nós vamos perceber que eles vão precisar combater dois povos que já haviam estado naquela região, que eram os cananeus e os filisteus. Afinal, foram 400 anos em que eles ficaram fora, ficaram no Egito. E aí formam o governo dos juízes.
que são chefes políticos, militares e religiosos que vão concentrar o poder para que possam combater esses povos que haviam, né, tomado conta da Palestina. Surgiu a propriedade privada, nós temos como um dos chefes, né, desses juízes aí, Sansão, que se destaca na história, que tem uma história, né, super bacana, interessante, mas que não nos cabe agora entrar nesse detalhe, até porque é uma revisão. Mas acontece que eles conseguem expulsar os cananeus durante o governo dos juízes, mas os filisteus resistem. E eles acreditam então, os hebreus, que era preciso ter um controle maior e que a centralização política os ajudaria a combater os filisteus. É aí que surge a centralização do poder, dando origem à monarquia. E eles surge então o primeiro rei, que foi Saul, que começa o combate aos filisteus, mas não consegue expulsá-los. E é só o segundo rei, Davi, que consegue, segundo a história, derrotar Golias, que era o líder dos filisteus, que é considerado um gigante porque era extremamente alto, né, de estatura bem alta. E Davi, os hebreus, de certa forma, tinham uma estatura mais mediana. Eles conseguem definitivamente expulsar os filisteus, e aí a gente vai perceber que também vivem, né, do comércio, da produção agrícola, muita troca de produto. E no governo, só que também havia questão monetária, já haviam, né, trocas de moedas, inclusive cobrança de impostos da própria população, o que vai se intensificar muito no governo de Salomão, que é o terceiro rei. Salomão era extremamente ambicioso, cobrava impostos altíssimos da população, inclusive para manter as construções arquitetônicas daquela época, como o primeiro templo de Jerusalém. Só que a situação, e segundo a história, ele teve várias mulheres, e para manter essas mulheres, né, gastava absurdamente. E nós vamos ter também um grande problema quando Salomão morre, porque já havia uma crise social, uma crise econômica devido ao autoritarismo do próprio Salomão, a essa rigidez com relação à população. A gente ignora que o Tom Jobim está fazendo barulho aqui, né, porque os cachorrinhos querem chamar minha atenção. Não é fácil a gente fazer as coisas de casa. Mas após a morte de Salomão, os filhos dele, Roboão e Jeroboão, vão começar a disputar o poder. E aquelas 12 tribos que surgiram a partir de Jacó se dividem. Roboão fica como líder das 10 tribos, dando origem ao chamado Reino de Israel. E Jeroboão domina 2 tribos, dando origem ao Reino de Judá. E essa divisão das tribos, essa divisão em 2 reinos, vai deixar os povos hebreus mais vulneráveis, mais enfraquecidos, inclusive a invasões. Tanto que uma das invasões é com relação aos caldeus, que fazem parte dos povos da Mesopotâmia, que escravizam mais uma vez o povo hebreu. Tinham sido escravos no Egito e se tornam escravos agora no cativeiro da Babilônia, no segundo império da Babilônia, que nós também já estudamos. Acabam sendo libertados pelos persas, mas passam por diversas dificuldades, porque depois serão expulsos pelos romanos do seu próprio território. E o Império Romano, inclusive, derruba o Templo de Jerusalém. A gente tem até hoje o Muro das Lamentações, onde eles acreditam, né, que são resquícios do passado e eles devem, né, são várias idolatrias que vão surgindo, né, mantidas até hoje. Acontece que nós depois vamos estudar lá na frente a Segunda Guerra Mundial, a doutrina nazista, na qual os hebreus, que são judeus, sofrem absurdamente, é surreal o que acontece com eles, o Holocausto, né, o extermínio dos judeus, de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, dando origem à formação, depois em 1948, do Estado de Israel, pela Organização das Nações Unidas, que também se formou após a Segunda Guerra Mundial, porque eles acreditavam que tinham que recompensar de alguma forma, não que isso fosse possível, mas recompensar os hebreus, pelo menos devolvendo uma pátria para eles. Eles ficaram durante muitos e muitos anos sem terem uma pátria. O que manteve os hebreus unidos? Justamente a crença religiosa, esse monoteísmo, que é uma crença religiosa e ao mesmo tempo ética e moral. Eles se mantiveram unidos graças a essa identidade cultural que foi mantida pelos rabinos, que no primeiro momento eram professores, que mantinham os rituais hebraicos, né? E até hoje a gente sabe que, embora muitos judeus tenham abandonado, inclusive, não acreditam em mais nada, eu inclusive entrevistei a Nanete, que é uma sobrevivente do Holocausto, e ela fala que ela não acredita mais em Deus, e a gente não nos cabe julgá-la,
porque é completamente compreensível depois de todo o sofrimento que eles sofreram, mas lembrar que eles se mantiveram unidos por essa identidade cultural é um fato muito importante. E também lembrar desse chamado monoteísmo ético, que dita regras de comportamento moral, também é igualmente fundamental para a gente entender a história dos hebreus. Fiz um apanhado geral, espero que tenha ficado fácil para vocês entenderem. Vai ficar complicadinho que eu vou levantar para desligar essa câmera. Com o tempo eu vou me habituando mais, porque eu tenho que fazer sozinha, eu não consigo. Eu tô aprendendo, tá? Então vocês me desculpem, porque eu sei que é difícil para vocês, também é para nós, enquanto professores. A gente vai se adequando, vocês também vão me ajudando, como é que fica melhor para vocês. E espero que tenha ajudado de alguma maneira. O próximo vídeo eu vou gravar Grécia Antiga, acaba ficando um pouquinho mais longo, ou eu divido em 2 para facilitar para vocês também, tá? Um beijo, estou aqui para vocês, como todos os professores, nos fazendo presentes da maneira que a gente consegue, tá? Vou desligar a câmera, porque é muito difícil fazer tudo sozinha.